gente, mais um episódio do People Tech, o nosso podcast querido para lideranças de RH, mas também para todo mundo que curte pessoas e tecnologia. Eu estou aqui com uma maravilhosa, uma mulher extremamente inspiradora, que eu tive o prazer de conhecer, a Lilian Arai, que é médica e é fundadora de uma empresa também fantástica e que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, que é a HackMed. Então, Lilian, conta aí um pouquinho da sua história, que eu sei que você tem muito a contar, tem uma virada de vida profissional nos 50, tem uma virada de mindset também, tem toda uma trajetória que você acabou enveredando por inovação, e eu quero muito ouvir, sei que você vai trazer contribuições maravilhosas. Obrigada, Kari. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É tão bom quando a gente ouve mais mulheres liderando, puxando algum tipo de projeção sobre como as mulheres podem também estar atuando, né, profissionalmente, na vida, na carreira. Então, me sinto bastante honrada de estar aqui. Bom, como você disse, né, eu sou médica. Já sou formada há mais de 30 anos, formei na USP, sou otorrinolaringologista. Depois que eu formei, fiz a residência de otorrino, fiquei 1 ano no Japão me especializando, voltei. E aí na vida, né, assim, os médicos antigamente trabalhavam em 4, 5, 6 empregos, e Sim. nesse meio tempo casei. E assim, a minha vida, muita coisa do que eu sou hoje começou depois do momento que vieram os filhos. Então eu até brinco e falo que assim, eu queria ser mãe, mesmo antes de saber como é que se fazia um filho. Então a maternidade para mim sempre foi muito forte, e é um pouco disso, isso norteou bastante os caminhos que eu vim seguindo até chegar onde eu estou hoje. E eu diria assim que assumindo certo protagonismo dentro da inovação e empreendedorismo em saúde, mesmo tendo em um momento lá atrás escolhido para minha vida a questão da maternidade. E aí, assim, tenho 2 filhos, terminando de me apresentar, né, tenho 2 filhos, meus filhos, o mais velho tem 27 anos, ele já está casado, ele fez faculdade nos Estados Unidos, ele trabalha engenheiro da Oracle, mora no Vale do Silício, está super bem. E a minha filha caçula, ela seguiu o caminho meu e do meu marido, né, que a gente está na área da saúde, ele também é médico, então ela fez faculdade de medicina no Einstein e está no R2 de pediatria, também seguindo um caminho bastante tranquilo aí. E eu acho que foi um pouco disso, né, que depois que os filhos cresceram, voaram do ninho, e a gente, como mãe, a gente busca se tornar desnecessário o suficiente para que os filhos ganhem autonomia de vida, né? Sim. Que eu acabei tendo um momento de uma reinvenção. E foi aí que eu entrei para a área de empreendedorismo aos 50 a mais, né? Já me falaram que eu sou talvez a antítese da empreendedora, né? Porque eu sou mulher, para empreender hoje em dia Sim. é algo que assim é desafiador. Muito. Comecei aos 50 a mais, sim, não precisava. Eu tinha já, apesar de ter colocado em algum momento lá atrás, a prioridade nos filhos, à medida que os filhos iam demandando menos, eu ia trabalhando mais. Então, meu consultório acabou se tornando bastante forte, então eu não precisava mudar a minha carreira, né. Então, mesmo Uhum. assim, tinha. Acho que empreendedor tem um pouquinho daquela inquietação, né, parece que existe uma coisa Sim, dentro da gente que fica sim. ali, e é um pouquinho disso que eu acho que fez, assim, foi brotando, e aos 50 a mais, bom, agora é hora de, buscar um pouquinho uma realização profissional, né, então foi aí que surgiu o HackMed, né, e então um pouquinho dessa trajetória que foi a minha vida.
Não, não, sua trajetória é fantástica, porque, como você falou, mulher, 50 a mais, né? E eu fico muito feliz em ouvir tudo isso, porque é um, é um exemplo de que a gente pode mudar os 50, a gente pode mudar os Uhum. 60, né? A gente pode encontrar novos caminhos. E às vezes a gente fica muito estagnado, infeliz, com receio, né, da mudança. Uhum. E eu acho que a gente que é empreendedor, a gente que é empresário, a mudança ela é um impulso, né, que a gente não consegue parar. A gente acorda e dorme pensando o que que a gente vai fazer diferente no dia seguinte, né? Uma sensação de que não dá para parar, né? Eu até brinco, parece que a gente tá, é um siri na lata, assim, que precisa, sabe, se batendo e tem que conseguir fazer alguma coisa diferente todo dia, toda semana, nem que seja ler um livro diferente, falar com alguém diferente, né? É um Sim. movimento que a calmaria é contrária ao que nos faz felizes e realizados, de certa forma. Mas Exato. tem uma coisa que eu achei bem legal que você falou, e até que a gente conversou bastante, foi sobre maternidade. Você colocou aí a maternidade como um ponto assim essencial na sua vida, né? Então você conseguiu encaixar isso super bem. Sua profissão, a gente até já conversou sobre isso, permitiu isso, né? Sua profissão, estrutura de vida, permitiu isso. Mas a gente ainda não vê essa realidade para a maior parte das mulheres do mercado de trabalho, inclusive as empreendedoras, Exato. Na né? verdade, uma coisa que eu sempre falo, né, assim, a maternidade para quem, igual eu, né, tinha uma paixão, uma vontade de ser mãe, ela era muito inerente dentro de mim. Então, para mim, era essencial eu ser mãe. Eu sei que isso pode não ser mais hoje, nos dias de hoje, uma Sim. escolha para muita gente. Agora, o que eu mais, a bandeira que eu mais agito é assim, que a gente escolher ser mãe ou não ser mãe, isso é de cada pessoa. Tudo bem que hoje em dia a gente sabe que tem muitas vezes que alguém é mãe sem ter tido muito bem a escolha naquele momento, né? Que Sim, as coisas acontece. acontecem de ser mãe, mas assim, o que eu mais tenho me preocupado nos dias de hoje, principalmente para a mulher que tem, por exemplo, na área da saúde, a carreira é muito longa, né, até conseguir se estabelecer, é que o não ser mãe não aconteça por falta de escolha, né. Então, assim, a gente vê muitas das acadêmicas que estão, estudando, pensando na sua carreira, querendo fazer um monte de coisa e precisando correr atrás do lado profissional, que chega uma hora que a hora que ela falar assim: "Puxa, agora eu quero ser mãe", não dá mais tempo, né. Então, eu acho que o grande existe um grande, timing, né. Isso a Sim. gente não tem como ir contra, por mais que a gente já postergou Tenha várias empurrado vezes esse aí time para frente um pouquinho, ainda tem um mas limite. tem um limite, né. E o não ser mãe ser uma falta de escolha, eu acho que pode se transformar numa grande frustração. Então, Sim, sim, sim. é isso que eu pontuo, né. Assim, é importante refletir: "Eu quero ou não quero?", né. Então, se eu quero realmente, se isso é muito importante, então a gente vai ter que colocar em algum momento esse olhar, porque se esperar chegar o Sim. momento de agora estou pronta, não vai, pode ser que passe do momento, né. E esse ponto é importante, porque aí a gente pode jogar para o outro lado, né, o quanto a sociedade está pronta para abraçar esses 2 cenários, né, as mulheres que não querem ser mãe e ok, tudo bem, faz parte, as mulheres que querem, mas que não podem perder esse timing, né, e que precisam Uhum, estruturar a vida, carreira, tudo isso, né, então isso envolve a sociedade como um todo, as empresas inclusive, uhum, para que abracem, né, esses sonhos e essas perspectivas de vida também, né, a gente tem que uhum. pensar muito, eu penso muito sobre isso, né, das pessoas que acabam, eh,
deixando de ser porque precisam priorizar a carreira e não encontraram uma forma de equilibrar por diversas razões, né? E tem as pessoas que acabam simplesmente optando por não e guardando, né? Se for esse caso, tem o não, não de verdade, porque não, não, não quero, não faz parte da minha realidade, não é um desejo, mas sim é um desejo, mas que eu vou privilegiar o meu emprego, a minha carreira, a minha jornada profissional. E sabe o que que eu acho que pode ajudar nesse ponto? É que quanto mais a gente tiver mães que chegaram à posição de liderança e referências Sim, assim, mais fácil vai ser para as próximas gerações, né. sim, Então, sim. uma coisa que eu ouvi outro dia, né, assim, pra que vai marcar uma reunião às 5h30 da tarde? Que é o horário que uma mãe tem que buscar o seu filho na escola. Se Isso, se perfeito. o chefe, se o diretor, for um homem, ele nunca vai pensar nisso. Mas se é uma mulher, a gente pode marcar um pouco antes ou até depois, se for o caso. Mas assim, de ter horários que não precisam coincidir exatamente, né, com uma realidade na vida das mulheres. E se Sim, a gente sim. tiver mulheres ali nesses cargos de liderança e que estejam realmente sendo uma referência, cada vez a gente abre mais portas para outras mulheres chegarem a esses cargos, né, e não vai Sim. existir barreiras. Então ser mãe eu não vejo que tenha que ser barreira para nada, muito pelo contrário, e quanto mais a gente tiver dessas referências, mais outras podem chegar lá. Sim, sim. E assim, não que a gente precise ser mãe para aprender um monte de coisa, a gente aprende um monte de coisa ao longo da vida, mas ser mãe é mais uma experiência, Sim. né, que muda a gente completamente. Uhum. Então, várias das minhas skills de hoje, profissionais de liderança, eu digo: "Gente, olha, na minha maternidade eu usei bastante, tive que usar". Né, não e aí de Exato. novo, só reforçando, não que a gente precise ser mãe para aprender isso, a gente pode Não. aprender todas as nossas skills em contextos completamente diferentes, Exato, né. Mas o exato. fato é, ser mãe é uma experiência que enriquece, Uhum. profissionalmente, pessoalmente, né. Eu acho que, de certa forma, eu concordo bastante com você, quanto mais mulheres em cargos de liderança, a gente vai pensar sobre isso. Uhum. Aí você falou da reunião às 5h30, eu pensei na reunião às 8h, gente, que tem que deixar o filho na escola correndo, fazer tudo correndo, é tão difícil de manhã fazer tudo correndo, Exato. né, porque a gente nunca sai no horário, nunca consegue botar a roupa Aham. no horário certo, aí sempre tudo acontece, né, aí Exato. quando tá tomando banho, pronto, passou hipoglose no sofá, como aconteceu comigo, aí para tudo Aham. e já acabou o esquema do dia. Porque tem que dar banho de Então. novo, parará, parará, acontece, né. Parece que a gente nunca consegue sair no horário certo. E Aham. faz parte lidar com esse caos, né, eu acho que lidar com o caos de ter filhos em casa, pequenos inclusive, nos deixa um pouco mais robustas para lidar com os caos do dia a dia das nossas empresas, que não dá para controlar tudo. Sim. A gente planeja, organiza, tem processo, né, mas os incêndios acontecem. Muitos. São vários, Muitos. né. E o São tempo vários inteiro, e a gente diferentes. tem que escolher qual fogo apagar primeiro. Isso. Eu brinco muito com o meu time, que eu falo assim: "Gente, pelo amor de Deus, arranje uns incêndios diferentes, pelo menos a gente aprende com eles. Os iguais a gente já sabe, vamos batalhar por incêndios diferentes". Pelo menos fica mais divertido, não tem tédio, Aham. né, e a É, gente vida de vai à frente. empreendedor é essa, né. É essa. Mas muito bom. E aí eu queria entender um pouquinho mais, sobre esse bichinho aí do empreendedorismo aos 50 e como que você foi parar, né, nesse universo de inovação, que a Hum, gente até já falou um pouco sobre isso, não é bem a área dos médicos em si. A gente tem outras pessoas e empresas inovando
para a área de saúde e consumindo conteúdo, tendo médicos como consultor, mas você não, você é uma médica dentro da área, né, de inovação. E aí eu queria entender um pouquinho como foi esse salto aí, essa mudança. O que Então, que foi aconteceu? Nos muito detalhes, inclusive. assim, quando eu estava já com os filhos voando do ninho, eu moro ao lado de um hub de inovação aqui em São Paulo, né. Hum. Aí, assim, eles estavam começando. Tinha umas aulinhas gratuitas, e eu falei assim: "Gente", eu chegava em casa, não tinha, ninguém tinha chegado ainda, "eu vou fazer esse curso que nem estacionamento eu tenho que pagar". Aí eu falava que eu entrava, eu gosto de falar, mas eu entrava nessas reuniões, eu entrava muda, saía calada, eu não conseguia nem ter dúvida, era uma sopa de letrinhas que eu não entendia nada. Mas assim, por curiosidade, comecei a fazer, vários cursinhos aí, várias aulas de empreendedorismo, até que um certo dia, eu recebo na minha caixa de e-mails um convite para eu me tornar mentora de carreira. Dentro na Faculdade de Medicina da USP, houve uma fase aí em que estava tendo uma epidemia de tentativas de suicídio. Então eram assim, estava tendo muito caso de burnout, assim, numa mesma turma teve 10 pessoas que foram internadas ou tiveram tentativas de suicídio, ou casos graves aí de saúde mental. E aí um dos alunos estava muito envolvido com essa questão de empreendedorismo e ele foi fazer uma matéria optativa na Poli, de engenharia, ele era aluno de medicina, foi fazer na Poli um curso uma optativa de empreendedorismo. E ele tinha que entregar um projeto no fim do curso. Sim, Então sim, ele sim. resolveu criar um projeto de mentoria de carreira. E ele mandou um e-mail para ex-alunos para se tornarem mentores desses alunos que, talvez precisassem de alguma referência, alguém que pudesse ouvi-los e estar perto. E eu me voluntariei por também tenho filha que estava passando mais ou menos pela mesma fase, né, então, eh, participei desse projeto. Quando terminou esse projeto, esse aluno que desenvolveu o projeto foi para Harvard fazer um curso, um intercâmbio. E lá ele Uhum. se envolveu com o MIT Hacking Medicine, que era um hackathon na área de saúde. E assim, naquela época isso foi em 2018. Aqui a gente não falava sobre inovação e empreendedorismo em saúde. E a gente não tinha nem Sim. ideia. Quando ele voltou de lá dizendo que queria fazer um hackathon em saúde, ele veio me pedir um apoio, né, para ajudá-lo e tudo. Eu falei assim: "Eu topo, só que você vai me explicar o que que é esse hackathon". Tipo, não sei nem para onde eu vou, mas eu Não topo. tenho a mínima ideia do que é esse negócio, o que que é isso, Adoro. né. E aí, é assim, ele pegou e gravou um videozinho de 1 minuto, dizendo o que que era hackathon, né, o hackathon um health hackathon, e Aham. a gente fez um MVP fumaça, em que assim, ó, se você tem interesse, inscreva-se aqui. A gente teve 1.200 inscrições. Uau. Poxa, se a gente ter de tudo isso, agora a gente vai ter que fazer, né. E foi assim que a gente foi fazer o projeto. Nossa, a gente partiu para um monte de empresas, todo mundo estava apoiando a ideia e tudo, mas na hora de estender a mão para contribuir, para fazer o patrocínio, ninguém soltava dinheiro. Até que a gente, assim, num desespero, a gente chegou numa pessoa que conseguiu simplesmente colocar a gente na mesa com o Jorge Paulo Lemann. E a gente sentou com ele e o Lemann, gostou muito do projeto, e ele não só apoiou, mas como ele também veio para o evento. E aí quando ele Uhum. falou que viria para o evento, aí todo mundo, né, CEOs de tecnologia, de empresas como, Intel, Dell, VMware, todas essas vieram para participar. Então, como vieram os CEOs de tecnologia, todos os grandes hospitais vieram. Aí a gente já estava dentro da academia, a gente trouxe gente de Stanford, de Harvard, do MIT,
e virou um mega projeto. A gente fez um hackathon que a gente teve 39 grandes soluções, dessas 39 eu acho que tem, de hackathon, tem 6 que viraram, realmente startups, isso Que dentro, massa. do HC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E foi algo extremamente disruptivo dentro de uma faculdade de medicina extremamente tradicional. E a gente estava muito empolgado. Só que aí, exatamente, isso foi em janeiro de 2020, veio a pandemia. Aí veio a pandemia, a gente que estava tudo que a gente fazia era baseado em evento presencial, que a gente ia fazer? A gente teve que aprender a vir aqui para o virtual, aprendemos e nisso a gente acabou montando mesmo o HackMed, que se tornou uma empresa onde a gente consegue capacitar pessoas a empreenderem em saúde. Então, as pessoas vêm com problemas próprios, então a gente chama assim que nosso lema é o somos todos pacientes, então cada um traz seus problemas próprios e assim, a gente capacita a transformar encontrar soluções para esses problemas e transformar isso em negócios. E assim, a gente acabou atraindo muita gente da própria saúde para entender como é que esse mindset de negócios em saúde, né? Estamos tentando muito chamar o pessoal de tecnologia, pessoal de designers, os designers, o pessoal de negócios, para ajudarem a gente a construir realmente negócios que vão para frente e ajudar a implementar essas soluções dentro do sistema de saúde, né? Sim, Porque sim, sim. o mais difícil também, muitas vezes, é o médico usar essas novas tecnologias. Então, eu até brinco e falo que, assim, olha, até hoje, né, a gente tem médicos que preferem fazer receita à mão com a famosa letra de médico. Numa época que ninguém, assim, todo mundo está tudo no digital. E o médico ainda tem o seu receituário à mão e gosta de assinar e carimbar e aquela coisa à mão. Então, assim, Os que evoluíram um pouquinho mais já digitam no computador, tal, e, né? tem, Carimbo e assina. com a pandemia melhorou, né? Mas mesmo depois da pandemia que a gente voltou para o presencial, ainda tem médicos que fazem tudo à mão, Tem. né? E assim, muitos dos médicos, às vezes eu falo assim, né, que o médico não gosta muito de dizer que não sabe alguma coisa, né? Porque assim, você chega para mim, eu como médica, você fala que você tem aí uma doença. Eu cheguei a simplesmente falar assim: "Ah, eu não sei o que que você tem", é uma assim, a gente não aprende a dizer que não sabe, né, a gente vai Sim. tentar buscar outras formas de, resolver esse momento. E quando alguém chega com tecnologia para a gente, do que falar: "Eu não sei mexer nisso", a gente prefere falar: "Eu não preciso". E aí, é uma certa dificuldade em implementar essas soluções inovadoras. Em saúde não existe MVP, não existe errar rápido, porque não pode errar. Não pode Como que a gente errar, vai é testar? verdade. Vamos testar esse negócio aqui, se não der certo, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não, gente, é uma mudança muito radical de tipo de pensamento. Por Muito, isso muito. que o que a gente dentro do HackMed vem tentando fazer é essa mudança de mindset, é Uhum. trazer o próprio profissional de saúde para entender como é que funcionam todas essas questões de como montar um negócio. E um outro braço que a gente tem dentro do HackMed, por exemplo, é o investimento anjo em saúde. Então, Uhum. a gente ajudou muitas startups a formarem os seus negócios e no momento que elas começam a ter os seus primeiros clientes, a gente vê que, elas precisam também de um certo dinheiro. E o médico, ele tem um dinheirinho que ele pode arriscar e ele tem muito know-how de como funciona a saúde. Então, e dessa Hum. forma, ele começa bom, se ele pôs dinheiro ali, ele vai querer fazer com que isso dê certo.
e a gente vem trabalhando dessa forma, né. Então, é um pouco disso que a gente vem buscando transformar isso que a gente tem chamado de inovação dentro da saúde. Não, fantástico, porque a gente eu trabalho em empresa de tecnologia, né, tem empresa de tecnologia, a gente vê qualquer automação que a gente consiga fazer otimiza tanto tempo, Uhum, né, e tempo é tão raro. E a gente está uhum. falando aqui, desde que a gente começou sobre mulheres, equilíbrio de carreira, né, tudo isso, e filhos, e outras coisas, né, pode ser filho, mas pode ser pintura, pode ser arte, pode ser virar uma escritora, qualquer outra coisa, qualquer outro projeto de vida, né, e equilibrar, né, tudo isso, e a tecnologia ela vem cada vez mais proporcionando isso, né, você economizar o tempo, você ter resultados mais precisos, você ter acesso à informação de uma maneira mais rápida, mais prática, e torço muito que os médicos entrem nessa, Sabe pelo uma menos a frase grande que eu maioria deles, e Uma delas frase que eu também. uso muito, né, assim, a gente teve muita relutância, por exemplo, para implementar a telemedicina no Brasil, né, porque: "Ai, não vai ter a relação Hum. médico-paciente, desumaniza e tudo". Então, uma frase que eu sempre uso é assim, que a tecnologia ela em si, ela não é boa nem má, mas, ela tem que vir para ajudar, a gente assim, a fazer aquilo que a gente não precisa perder tempo em fazer ou a gente não consegue fazer, para cada Sim, vez sobrar mais tempo para a gente ser humano, perfeito. né. Exatamente, né. Então, a gente usou voltando até naquela fase da pandemia, eh, logo que começou a pandemia, a gente teve lá dentro do Hospital das Clínicas, a gente era um covidário de média para alta gravidade. E assim, teve toda aquela situação de que todo mundo tinha que ficar isolado, então o paciente que chegava para o HC, ele internava e era isolado. E o HC, por ser um hospital mais antigo, ele não disponibiliza Wi-Fi, sinal de Wi-Fi aberto. E o que que acabava acontecendo? Esse paciente grave, ele estava isolado da família e tudo, ele piorava, era entubado, ia para UTI, saía de lá no caixão fechado, sem nunca nem ter tido a oportunidade de fazer uma conversa de Uma despedida. despedida. E foi nesse contexto que a gente entrou no HC com os robôs de telepresença. Então a gente tinha, conseguido por uma parceria nossa com uma outra empresa, Plugin Bot, eles emprestaram robôs de telepresença e a gente conseguia entrar nos quartos, levando a família, né, por meio do robô, para Uhum. fazer essas conversas. Então a gente fez todo um projeto ali durante 3 meses, a gente trabalhou intensamente todo dia, né, colocando, a possibilidade de fazer essas televisitas. Infelizmente, a maior parte dessas televisitas eram televisitas até de despedida, né. Mas, Sim, sim. assim, a gente estava dando o direito a essa família. E teve uns casos bem assim, né, até acho que é interessante colocar aqui, por exemplo, a gente tinha colocado no pronto-socorro, logo que o paciente chegava ia ser internado lá, é porque tinha piorado. Então, a gente fez uma televisita com uma senhorinha que ela chorava, chorava, ela chorava tanto, Oh. chorava, chorava, chorava. E assim, ela estava conversando com um filhinho de 8 anos, e eu acho que a tia, alguém assim. E ela não conseguia quase respirar, tossia, e naquele quadro falando com o filhinho, e assim, chegou uma hora que ela tinha que subir para internação, e ela na hora de se despedir, ela ainda vira para o filho, fala assim: "Filho, não esquece de amanhã você tem que acordar cedo, porque você tem que estudar para tal matéria". É assim, né, o Oh, meu quanto uma Deus. mãe, naquele momento, Não eh desliga o radar. é. E aí tinha por outro lado, tinha uma outra que essa era uma senhora que estava lá e conversando com a filha. E aí essa senhora, ela ria, porque eu acho que a filha ficava trazendo momentos de alegria para ela, né, e ela não conseguia respirar de tanto que ela ria, né. Então a gente foi trazendo essas emoções, né,
tinha um senhorzinho que ele estava no paliativo, já ele era um paciente bastante debilitado, e ele não acordava há 3 dias, a gente não conseguia nem, Oh. colocar algo para ele, assim, conversar com a família. Então a gente sugeriu: "Ó, manda um áudio, a gente põe lá um áudio, ele deve escutar o que vocês vão falar". Aí a filha cantou para ele, e enquanto ela estava cantando, ele não mexia, 3 dias ali deitado, não fazia nada. Quando ele começou a ouvir a filha cantando, de repente ele começa a ficar agitado e parece que tentando, assim, a gente ficou até com medo dele ele cair ali do leito, e aí ele acho que entendeu o que estava acontecendo, a gente via a lágrima caindo, Oh. e aquela foi a última noite dele. Sabe, então a gente teve muitas coisas, assim, o quanto a tecnologia, ela trouxe um lado humano, Humano, perfeito, perfeito, né. Então foi muito perfeito. disso que a gente foi trabalhando, né, então a gente vem colocando, né, o quanto é importante a gente trazer tecnologia para a área da saúde. Sim, sim. E quantas pessoas não têm acesso, né, a determinadas áreas da saúde, porque moram, por exemplo, em regiões muito distantes e não têm, por Uhum. exemplo, acesso fácil, né? A gente sabe que o Brasil é imenso, né? Então, tem lugar que não tem uma clínica, que não tem um hospital, que a pessoa tem que viajar quilômetros para ter acesso Sim. médico, né? Então, quanto mais a gente tiver internet e tecnologia disponível, isso vai facilitar, mas no final das contas é muito melhor fazer uma consulta, né, online do que não fazer nenhuma. Exato. E, esse foi o tema da conferência que a gente fez, assim, né, como a gente pode levar os avanços da medicina, e da tecnologia para os diferentes Brasis. Então, um grande Sim. questionamento que a gente coloca é assim: a gente vai usar essa tecnologia para cada vez elitizar a saúde, trazendo robôs que fazem cirurgia transcontinental, ou para a gente Sim, democratizar a saúde? perfeito, perfeito. Né, então a tecnologia ela vem trazendo muita oportunidade para democratizar, pessoas que não Perfeito. tinham acesso à saúde, estão podendo ter. A gente tem startups aí que com uma gotinha de sangue conseguem fazer Uhum. vários tipos de diagnósticos, né, e tudo hoje em dia, Sim. a gente tem condições de fazer essas consultas, análises, né, teleconferências entre médicos, né, então, a gente consegue trazer, uma saúde de qualidade para gente que antes não tinham condições. Sim, sim, super concordo, eu acho que é isso mesmo. A gente sempre fala de tecnologia e parece que a tecnologia ela só atinge uma parte, né, pequena da sociedade. E aí a gente tem esse desafio mesmo, né. Como é que a gente leva a tecnologia para levar como é que a gente usa a tecnologia para levar mais qualidade de vida para a gente ter uma população que não tem acesso, Exato. né. E olha que a gente está falando só do Brasil, mas se a gente expandir isso para o resto do mundo, tem bilhões de pessoas que não têm acesso a uma consulta médica. Então, e é isso que a gente vem batalhando muito, sabe, de puxar vocês da tecnologia para ajudar Sim, a não, eu já tô resolver puxada, problemas porque da eu saúde, né. gente, esse seu case do telerobô no período de covid, depois que você me contou, eu pensei tanto nele, e eu acho que ele é um exemplo disso, né, de a gente sempre fala de tecnologia como algo frio, né, que parece que a gente vai ter mais tecnologia, mais inovação, mais, otimização, mais coisas automáticas e vamos perder emprego. Então sempre é um discurso tão, né, que a gente vai pendendo ali dias positivos, dias negativos. A gente teve uma discussão tão grande aí sobre o ChatGPT e IA, o que que vai acontecer. Estamos discutindo ainda, né, tudo isso. Uhum. Mas aí essa sua história, essa narrativa, nem vou chamar de case, essa sua narrativa, ela é emblemática, porque ela é extremamente humana, É, humana. Ela é humana na sua essência, né. Você naquele momento final, você conseguir dar um conforto exato. para quem está em casa,
para quem está no hospital, né? E aí a gente pode estender isso a tantos casos, né? A gente tem as UTIs que são tão difíceis, que os pacientes ficam lá sozinhos, os parentes só podem entrar uma vez, às vezes, por dia, um de cada vez, né? Eu me lembro muito de minha mãe em períodos de UTI, chateada, porque ficava sozinha e ela não gostava. Né? Então tem tantas coisas aí que aí a gente está falando de democratizar, mas também de dar mais conforto Sim, para as pessoas que estão lá, porque eu até entendo, não dá para a gente ficar passeando, né, dentro de uma UTI, sim. entrando e saindo o tempo todo. Então, eu acho essa sua história, assim, emblemática de como a gente pode usar e fazer um E a gente vê, grande por pulo exemplo, de humanidade com algo. aí durante a pandemia a gente tinha 3 robôs para poder usar e tinha 600 leitos de enfermaria e 300 de UTI. Hum, Era impossível a gente fazer isso tudo com os robôs. hum, A gente conseguiu a doação de tablets. Só que naquela época, assim, a gente via que existia a gente acreditava que havia muita chance de contaminação pelo contato. sim, sim, Então a sim. gente, e infelizmente aqui no Brasil a gente tem que entender que um tablet é fácil de ser furtado. E aquilo, a Uhum, gente não podia ter esse risco. Então a gente transformou uhum, os tablets, eh, a gente foi buscando soluções, então é aqui que a gente fala sobre a questão do empreendedorismo, né, que é a busca de solução para um problema que a gente está enfrentando. Então a gente tinha um tablet na mão para conseguir fazer, essas televisitas também assim, a gente usou até o vídeo do WhatsApp, eh, uhum, mas como que a gente vai fazer para isso não ser roubado, para isso, assim, não ser contaminado e tudo mais? Aí alguém teve a ideia de sim. pegar o suporte de soro e colar, colocamos, Ai, por meu Deus, que impressão máximo. 3D, a gente fez um suporte para acoplar o tablet, e aí, assim, e a gente usou esses suportes de soro que estavam quebrados, alguma coisa assim, para colocar no quarto para que as pessoas não precisassem segurar, né, o paciente não segurasse e não contaminasse aquele tablet. Uhum, Então, e essas televisitas, elas continuam acontecendo agora. Mesmo não existindo mais essa restrição, a gente conseguiu 40 sim. tablets que têm o seu suporte. Mas por quê? Porque aqui em São Paulo a distância é muito grande e, às Muito vezes, grande. o paciente fica internado lá no HC por muito tempo. E a família, para ir poder visitar aquela 1 horinha que ele tem de visita, ele gasta 2 horas para vir, 2 horas para voltar. E às vezes não é um Sim, paciente tão grave assim, e que, assim, mas a família quer saber como que ele está e tudo. Então hoje a gente consegue fazer essas televisitas até para ajudar os familiares, né, sim, porque não sim. é mais proibido entrar, existe a possibilidade, mas, dentro da questão de mobilidade, a gente consegue fazer isso, né. Então existe o recurso das televisitas para pacientes que queiram fazer esse tipo E, de visita virtual, né. e a gente sabe o quão é importante, né, essas visitas presenciais ou virtuais, esse contato com a família, principalmente para quem já está internado há bastante tempo. Uhum. Né? Porque para quem está internado há bastante tempo, entra aí quadros de depressão, ansiedade, tal, e tudo isso não ajuda, né? Então a gente Exato. precisa encontrar realmente algumas soluções. E aí, de tudo lindo que você falou, que eu amo essa história. Eu sempre. É a segunda vez que você me conta, então eu me arrepio sempre, porque você conta com muita paixão e eu me coloco naquele lugar, no seu lugar, e fico, uau, gente, que lindo. Que bom que alguém pode fazer isso, né, na história e mudou a vida de muitas pessoas. Uhum. E conseguiu mudar, com certeza, a vida de muitas pessoas. E aí, eu queria puxar uma coisa com você. Você está aí dentro desse cenário de empreendedorismo, de inovação, de saúde. Como é que você vê, a presença feminina? Principalmente quando você começou, né? E agora, né? Evoluiu.
a gente está conseguindo, a gente tem visto, né? Basta olhar o LinkedIn, a gente tem visto cada vez mais mulheres narrando suas histórias, contando suas trajetórias, levantando suas reflexões, líderes ou não, mas especificamente no mercado de saúde, né? Como é que você tem visto isso? Então, A gente tem está conseguindo levar mais de nós para o empreendedorismo na saúde? então, esse ainda é um grande desafio. Eu acho que a gente está engatinhando. A gente sabe que existe na saúde, 77% das pessoas que trabalham na saúde são mulheres, mas Sim. muito pouco, assim, a porcentagem de mulheres na liderança, mulheres fundando empresas, mulheres investindo, mulheres que conseguem investimento é muito pequena. E assim, a gente vê assim, eh, muitos vieses que existem, né, inconscientes das pessoas acreditarem que a mulher não vai se dedicar tanto porque ela tem que ser mãe ou alguma coisa do tipo, e estamos trabalhando. Eu acredito que estamos caminhando. Dentro do HackMed a gente está criando agora, vamos criar um curso Elas na Saúde, Liderança e Inovação. A gente está Ah, que massa. trabalhando para realmente que as mulheres entendam que elas podem, né. Então eu acredito que 2024, segundo a demografia médica, vamos ter mais médicas do que médicos. E assim, Uhum. como que a gente pode abrir espaços para que as médicas, elas possam exercer a sua carreira numa plenitude, e isso, assim, tendo uma vida pessoal também, Plena. plena, né. E eu acho que quanto mais a gente vai tendo mulheres que mostram, que são essas referências e conseguiram fazer isso, mas outras vão se sentir inspiradas. Só que assim, uma coisa que a gente, por um lado, a gente tem essa questão, por outro, às vezes parece até que você estressa essas novas, assim: "Poxa, eu agora vou ter que só acumular função, né, então eu vou ter que ser a melhor nisso, a melhor naquilo, né". Não, eu acho que uma das Não, grandes coisas que a gente precisa trabalhar na mulher a questão do sentimento de culpa que a gente estava falando agora há estava pouco, né. falando agora há pouco. A mulher, eu acho que a gente, por assim, é uma coisa internalizada na gente, a gente carrega o mundo nas costas da gente. Então quando a gente é mãe, por exemplo, se chove, a gente se sente culpada porque a gente não mandou mais uma blusa, se fez calor, não, eu mandei ele foi de calça. Ai, não sei o quê, a gente acha sempre que a culpa de alguma coisa é É, nossa. Você ficou não doente, o deu que que tempo eu de fiz de fazer o errado? almoço. É. É. E tudo a gente põe a culpa na gente, e o mundo não é assim, ele não é tão, centrado na gente, é uma pretensão muito grande que a gente vai conseguir resolver tudo, né. E é um pouquinho disso que a gente precisa dividir entre todas as mulheres, que a culpa Sim, não é nossa, sentimento eh, o eu acho que sentimento de culpa, esse ele existe, sentimento mas de não é culpa nosso. é. Que a culpa não é nossa, é o sentimento que é nosso, é o sentimento de É. culpa que às vezes é maior do que a própria culpa, Sim, né. sim, sim. Claro que, assim, a gente curte, eu falo que, assim, o importante é curtir muito cada fase, né. Eu curtia muito, por exemplo, ser mãe turista. Eu adorava ir buscar o filho na porta da escola para pegar fresquinho aquele momento que acabou de sair. Eu fazia assim, atravessava a cidade num caos de estresse para conseguir atravessar o trânsito, né, para conseguir pegar meus filhos na escola. Mas por escolha, né, Sim, por escolha. por escolha, porque eu curtia aquele momento. Eles precisavam? Não. Então eu podia colocar numa perua. Então entender esses tudo isso, o porquê que a gente faz alguma coisa, o porquê eu tolero isso, o porquê eu escolho, eh, fazer determinadas coisas ou passar por determinados estresses, né. Então,
eu vejo que a gente precisa Isso cada vez serve para mais tudo, né? Não só reconhecer. maternidade, mas inclusive Exato, profissão. Né? O fato exato. da gente assumir novos papéis não significa que a gente vai ter que fazer tudo o tempo todo. A gente Uhum, está, de repente, nesse momento da vida, a gente está trabalhando 60% nesse novo projeto, 40% no antigo. uhum. E E tá depois, tudo porque bem, nesse né? momento, e ok, né? Porque não dá para ter 110. Não, é. Essa é a grande questão, né? Eu acho que de alguma forma, nós mulheres, nós fomos criadas consciente, inconscientemente, socialmente, parentalmente. Aí a gente pode enveredar por qualquer estudo, porque tem estudo para todo gosto, nessa Aham. questão, né, do equilíbrio, da mochila pesada, do você é responsável pelas coisas, você é responsável pelas escolhas. Parece que a gente já desde cedo carrega muita responsabilidade, né? E eu gosto muito do que Steve Jobs fala, né, no final da vida dele, né, que a vida é um ligar de pontos. Então ele começou a fazer faculdade, abandonou, foi fazer ano sabático na Índia, depois foi fazer curso de caligrafia, e hoje, se a gente pode escolher tanta coisa, a gente tem todas essas possibilidades de letras, de um monte de coisas, se a gente tem os recursos que a gente, né, que ele deixou aí, é porque ele passou por todos esses pontos, né, Sim. e uma coisa que a gente, né, que já trilhou um caminho, a gente pode falar, assim, para mim é muito fácil eu olhar para trás, depois desses 50 a mais, né, que eu tenho, de ver todos os passos que eu segui. Às vezes é angustiante quem está lá no comecinho da carreira, olha, que vai ser a minha vida, né. Então, é difícil estar às vezes lá no comecinho da jornada, hoje a gente está aqui, né, a gente já olha para trás Já as olha para escolhas, trás. e uma coisa que eu Se bem gosto que a muito gente de não, falar, né? A gente olha para trás com o pé na e olha frente, para frente também. porque não dá para É. só olhar para trás, porque a gente é meio agitada. E assim, uma coisa que eu gosto de falar é assim que, hã, nem sempre a gente tem que fazer as melhores escolhas, né, as pessoas que têm Perfeito. sucesso nem sempre fizeram as melhores escolhas, mas Uhum. transformaram suas escolhas nas melhores decisões das próprias vidas. Então Perfeito, eu eu acho isso escolhi fantástico. isso, vou fazer isso ser muito bom. Isso. Era uma coisa que meu pai me falava muito, ele falava isso, ele diz assim: não importa o que você escolhe, importa o que você faz com a escolha. Você tem que ser boa na escolha que você tomou, na Aham. decisão que você tomou, né? E se não der certo, não deu certo. Você faz outra escolha, mas você vai fazer de tudo para ser boa naquela escolha. E aí eu vejo muito, a gente conversou muito sobre, um pouco aqui sobre a questão lá da USP, que é uma realidade em vários cursos, né, difíceis e que colocam, impõem pressão mesmo, porque a gente sabe. E aí a gente falou, você falou da questão do início da carreira, né, o quão difícil é. Né? A gente tem uma juventude agora que eu digo, gente, vamos experimentar mais, né, não vamos colocar tanto peso nas Uhum. nossas escolhas de juventude, porque tem uma vida pela frente, né. Uhum. Então dá para mudar, dá tempo, se a gente está mudando eu mudei aos 40, você mudou aos 50 a mais, eu agora aos 40 eu já quero fazer coisas diferentes. A gente está sempre mudando, por que que lá atrás eles têm que ter essa pressão tão grande de ter que escolher toda uma trajetória para frente, né. Difícil aos 18 anos ter que decidir o que você vai ser na vida, Na vida, gente, né, então eu já fui tantas coisas na vida, eu continuo sendo a Kari, mas eu já experimentei tantas coisas diferentes na vida e eu acho minha vida, incrível justamente por isso, aham, porque eu tive essa oportunidade de experimentar coisas diferentes, né, e às sim, vezes a sim. gente bota muito peso nessas decisões, e aí vem burnout, estresse, e tudo que a gente Exato. está vivenciando numa sociedade, de certa forma, muito mais doente Uhum, em termos de saúde mental do que a gente tinha, né, uhum, por conta das pressões. Eu sempre digo, o ruim é não ter opção, exato.
Aí é a hora que a gente deita a cabeça no travesseiro e acorda 3 horas da manhã para encontrar uma opção. Mas quando a gente tem a opção, é muito difícil você tomar uma decisão errada, porque na maior parte das vezes é uma decisão que você pode voltar atrás, Uhum. né? E eu acho que é isso que está faltando a gente conversar mais. Dá para voltar atrás na maior parte das decisões que a gente toma. E eu acho que, assim, só para ir fechando, assim, tudo, uma coisa que às vezes a gente tem, que muitas mulheres têm, é a síndrome da impostora, Ah, né. sim. Que a gente acha, assim, que não, eu fiz isso, mas ai não, gente, eu não sou tudo isso, eu não tenho capacidade, é muito incrível, né, como que a mulher tem muito dessa posição, né. Eu mesma, assim, também tive vários momentos que hoje, depois de tudo isso que eu fui trilhando, eh, dentro do HackMed, por exemplo, muitas acadêmicas: "Lilian, você me inspira", eu: "Para com isso, eu não sou nada disso", né. Aí foi o momento que eu Eu entendi sou a igual a importância. você, eu só tô com a É, idade diferente, exato. caminhei um pouquinho mais. E o que a síndrome da impostora faz é quando as pessoas não admitem, uma Sim, posição de referência e tudo mais, elas privam, eh, as que estão chegando de sonharem que podem conquistar aquilo. Né, sim. então eu acho extremamente importante, assim, que a gente finque bandeira, né, então o conselho que eu dou, assim, para quem está começando, ó, finca a bandeira, mostra, assim, você chegou até aqui, finca, mostre que você Sim. chegou, né, que você é capaz, que você, assim, tem, em Que não geral é a mulher que sorte. que não é Não, sorte, que gente, eu sempre falo: "Gente, não tem sorte, é trabalho, é intelecto, é noite perdida, é exato. esforço, é paixão". Quando eu trabalho muito, eu tenho muita sorte, né. Porque a sorte aparece para quem trabalha muito, né, então, assim, eu vou estar Isso, lá pronta, exatamente. porque, né, assim, na verdade não foi sorte, né, Não, não foi. Eu digo ok. sempre: "Gente, não é sorte, É, é trabalho, é paixão, depois que a gente faz é tudo isso, ainda viram dedicação". e fala assim: "Nossa, que sorte você teve". É porque você estava no lugar certo. Sim, mas é porque eu batalhei para estar naquele lugar e Vai ver lá, né. aquelas oportunidades. Eu acho É. que falta esse reconhecimento em nós, entendeu? Então, Uhum. volto para o início da nossa conversa, por mais mulheres que nos ajudem e ajudem outras a dizer: "Olha, que massa que você chegou aqui. E olha Exato. para trás quanta coisa foi difícil, e é Aham. difícil mesmo, e ok". Lilian, linda a conversa, amei. Eh Quando eu conheci você, eu falei: "Gente, não tinha como não ser uma conversa maravilhosa, porque é muita história para contar". Uma mulher de adoro essas viradas de chave e de vida, porque eu acho que a gente precisa mais disso, né. Acho que acabou aquela época que a gente passava a vida fazendo a mesma coisa sempre. A Exato. vida hoje ela é muito longa, o mundo é muito grande Aham. para a gente ficar no mesmo lugar ou fazendo a mesma coisa. Né, então eu tenho esse bichinho comigo de preciso fazer alguma coisa diferente. Nem que Aham. seja ler um livro completamente que eu não esperava. Então eu sou a pessoa que eu digo aqui: "Gente, eu comprei um livro pelo capa, não sei sobre o que é, mas gostei da capa. Vou me aventurar". Estava ontem começando a ler o livro, assim: "Gente, comecei a ler um livro muito maluco, não sei o que vai dar, mas sigo nele". Né, então eu acho que é um pouco disso, né, desse frescor, né, Uhum. da experimentação. E fico muito honrada de ter você aqui. Com certeza a gente tem mulheres aqui ouvindo e que vão sair daqui bastante reflexivas e emocionadas com tanta coisa legal que a gente conversou. E eu só tenho a Obrigada. agradecer por mais conversas assim, que a gente consiga fazer outras conversas em 2024, que vem aí
né, novos projetos, novos desafios Com para as certeza. pessoas, para a tecnologia, para a saúde, e nada mais do que mais próximo de tecnologia e pessoas do que a saúde, no final das contas. Sim, sim. E você tinha me falado de alguma recomendação, né, então, Sim. assim, sigam o podcast do HackMed. Tem muita coisa que a gente fala sobre Hum, inovação em saúde, né, agora a gente vai começar um podcast também de Elas na Saúde, então, assim, eu acho que, cada vez mais assim, a gente tem bastante conteúdo no HackMed para inspirar pessoas a olharem para a saúde como, um potencial. Eu brinco e falo que, assim, empreendedorismo a gente trabalha com problemas. Que é lugar sim. com mais matéria-prima do que a saúde, onde está cheio de problemas. Sim. Então, eu queria aproveitar esse canal, com pessoas que estão na área de tecnologia, né, para que realmente vocês olhem para a saúde como um lugar que precisa de pessoas que entendam de saúde, soluções para, né, para a área da saúde, e não só para as pessoas que estão na saúde, que muitas vezes eles entendem muito mais de doença e não de saúde. Sim, Então, assim, venham participar de coisas, de soluções para a saúde, eu acho que isso é algo que a gente precisa muito. muito, muito. Reforço esse pedido, porque se vocês conseguiram fazer esse trabalho lindo no período da Covid, imagine o que que a gente pode fazer aos pouquinhos pela saúde com novas soluções. Já tem muita coisa boa no mercado, mas dá para fazer mais. Eu sempre digo, né? Dá para fazer muito mais. Muito mais, muito mais. Muito bom. Gente, quem curtiu o conteúdo, coloca lá umas estrelinhas pra gente e vamos pro próximo episódio.